Olá, meu nome é Romunica Oliveira, sou teólogo, escritor e professor de teologia. E nesse vídeo quero te ensinar sobre o nome Lúcifer. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Impressionante essa declaração quando o apóstolo João está enfatizando que os judeus estão reivindicando Abraão como o pai da fé, e assim afirmando serem eles pertencentes a Deus. Porém, é afirmado que eles têm como pai o diabo. Segundo Enicote, a ideia é de pessoas que querem fazer o que desejarem. São estimulados a uma determinação, uma força interna que impulsiona a fazerem a vontade do mal. Deus criou o homem para ser imortal e o fez para ser a imagem de sua própria eternidade. No entanto, por uma ação de desobediência, veio a morte ao mundo, e aqueles que se apegam ao diabo a encontram. Esse versículo não faz referência à queda do diabo, como se um dia ele tivesse sido um anjo de luz. Segundo Enicote, o diabo não tem lugar na esfera da verdade. Não é a região de sua ação e vida exterior. E o resultado disso é que não há verdade na esfera de seus pensamentos e vida interior. Se ele fosse verdadeiro, teria chegado à luz e à verdade. Ele é homicida desde o princípio, e a prova disso foi a ação que levou toda a humanidade à morte, por meio da morte de Adão em comer do fruto proibido. Quando Satanás fala uma mentira, ele fala de algo que lhe é próprio. Satanás nunca se chamou Lúcifer. O nome Lúcifer. O nome Lúcifer significa portador de luz, e é por séculos considerado tradicionalmente o nome de Satanás. Alegam que ele se chama Lúcifer e passou a ser chamado Satanás devido à sua queda do céu. Diante das exposições bíblicas acerca de Satanás, nunca foi dito que ele era um anjo de luz, e nem guardião da terra, como alguns de forma equivocada ensinam. Toda a doutrina bíblica deve ser cercado de textos esclarecedores, e não obscuros, como são as referências de Ezequiel 28 e Isaías 14, que são utilizadas para a interpretação sobre Satanás. Se essa afirmação sobre ele fosse verdadeira, encontraríamos em outros textos mais esclarecidos essa mesma referência. Porém, a palavra Lúcifer era usada culturalmente para definir trabalhadores que exerciam a função de guia. O nome Lúcifer era usado para estrangeiros em terras judaicas, onde eles eram conduzidos por pessoas nessas estradas escuras, portando lamparina. Este ato designava a eles o nome de Lúcifer, aqueles que portam a luz. O termo é associado a Jesus, onde ele é a luz, e também a nós, que devemos ser a luz do mundo, menos a Satanás, que nunca foi portador da luz. A Bíblia esclarece que Satanás é um agente do mal e não um anjo de luz. Ele apenas se faz de anjo de luz para enganar. A ideia de Satanás sendo um regente do coral do céu, alguém de poder angelical superior aos demais anjos, e em quase igualdade com Deus, não tem harmonia com as Escrituras Sagradas. Apenas fruto de uma tradução advinda de equívocos doutrinários.